paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu estou aqui no Lago Municipal de Cascavel para estar fazendo essa videoaula da primeira lição, que a gente tentou fazer uma videoconferência e não deu certo, né? Devido a uns problemas técnicos, não foi possível fazer essa primeira videoconferência. Mas aí já pedi desculpa ao pastor Daniel e vamos estar fazendo aí, a segunda lição vai ser em videoconferência. Mas tudo bem, hoje vamos estar fazendo aqui então, no Lago Municipal de Cascavel, essa lição tão importante que fala sobre a introdução, a saudação do apóstolo Paulo, os primeiros 2 versículos. Como vocês sabem, carta ela não tem capítulo, não tem versículo. Uma carta é uma carta, a pessoa escreve e vai colocando a sua linha de raciocínio, o seu pensamento ali, mas ele não vai dividir uma carta por capítulos e versículos. Essa divisão desta carta em capítulos e versículos foi feita por este homem aqui. Também é básico, né, que uma carta, para ser uma carta, ela precisa ter o seu remetente e o seu destinatário. Nós podemos observar aqui no verso de número 1, que é o tema do texto áureo da nossa lição hoje, aonde diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então aqui nós temos o remetente, que seria no caso Paulo, e o destinatário, que seria aos Efésios. Porém, há quem discorde, há quem diga que esta carta não foi Paulo que escreveu. Será que Paulo escreveu essa carta? Vejamos. Na Bíblia Católica Online, que eu estive observando, está escrito: apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos cristãos de Éfeso e aos que creem em Cristo Jesus. Algumas epístolas que temos no Novo Testamento não têm autor definido. Uma delas é a epístola aos Hebreus. Há quem diga que foi o próprio Paulo que escreveu, mas há quem diga que foi Tiago, há quem diga que foi Apolo. Há muitas especulações a respeito da autoria desta carta, que não tem um autor definido, e então quando é citado, alguém diz o escritor aos Hebreus, não fala sobre o seu autor, porque não tem uma definição. Mas eu nunca vi alguém dizendo o escritor aos Efésios, porque já no primeiro capítulo que nós lemos, no primeiro versículo, na saudação, nós observamos que ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos que estão em Éfeso. Mas mesmo assim, alguns teólogos liberais do século XX ousaram e arriscaram a pôr em dúvida a autoria desta carta. Eles usam como recurso algumas semelhanças que existem entre esta carta e a carta de Paulo aos Colossenses. E assim alegam que algum discípulo de Paulo ou alguém próximo a ele escreveu essa epístola usando como base a epístola aos Colossenses, que é também uma epístola que foi escrita na mesma época que Paulo escreveu na prisão em Roma, lá pelo ano 60 depois de Cristo. Porém, além de Paulo se apresentar como escritor desta epístola, como nós vemos aí, os pais da igreja, os grandes nomes da história da igreja e os primeiros cristãos influentes da época, do século I, II, III, eles também apontam Paulo como o seu escritor. Inácio de Antioquia, do ano 115 depois de Cristo, Policarpo de Esmina, Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria, Tertuliano de Cartago. Todos esses apontam como ele sendo
o escritor desta carta. Então, não há por que pôr em dúvida a autoria. Também o cânon muratoriano do ano 190 depois de Cristo. Esse cânon foi meio que emergencial, né? Porque havia muitos escritos, muitas epístolas, muitos apocalipses, muitas cartas, muitas coisas circulando como que fossem os apóstolos que tivessem escritos, e muitos não eram, muitos apócrifos, evangelhos apócrifos, cartas apócrifas. Então surgiu a necessidade de criar uma seleção daqueles escritos verdadeiramente confiáveis. Então se criou no ano 190 depois de Cristo o cânon muratoriano. Outros ainda têm sugerido que esses discípulos teriam pego alguma coisa emprestada da primeira epístola de Pedro, devido a alguma semelhança, algum texto semelhante. Mas nós temos um versículo na Bíblia, lá na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 15, que diz o seguinte: considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação, assim como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Então, nós vemos aqui duas coisas. Pedro está citando os escritos de Paulo. Pedro está citando aquilo que Paulo escreveu e, em segundo lugar, está elogiando os escritos de Paulo, dizendo que são de sabedoria, que uma sabedoria que Deus lhe havia concedido para escrever. No próximo versículo ele vai dizer que são temas difíceis, mas ele expõe de uma maneira que se possa entender. Também vale ressaltar que nessa mesma epístola, no capítulo de número 3, versículo 1, Paulo diz também: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós. Então, aqui nós vemos ele se apresentando de novo como um escritor, citando seu próprio nome de novo nessa epístola, dando então mais uma base de que Paulo seria o escritor dessa epístola. Para concluir, há pouco argumento para tirar a credibilidade da autoria do apóstolo, e há muitos para comprovar a sua autoria. Então, creio eu que não há por que duvidar, não há por que pôr em descrédito a autoria desta carta. Segundo ponto, Paulo se apresenta da seguinte forma: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos santos que estão em Éfeso. Paulo realmente era apóstolo? O título de apóstolo se tornou bem atrativo em nossos dias. Parece que existe uma hierarquia evangélica. Não basta ser pastor, precisa ser bispo, mas não basta ser bispo, tem que ser apóstolo. Em alguns lugares já temos patriarcas, e eu acho que vem vindo por aí o semideus. São títulos e mais títulos. O homem parece que almeja ter título. Será que esta seria a visão de Paulo? Querer um título meio forçado? Será que ele realmente queria buscar? Seria esse o foco dele? Um título de apóstolo? Quais seriam as credenciais que determinariam um apóstolo? Veja o que está escrito em Atos capítulo 1, versículo 21 e 22. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Segundo esse versículo, o que temos aqui nesse versículo, muitos têm usado como base para definir aí as credenciais ou as características de um verdadeiro apóstolo. Então, a pessoa, para ser apóstolo, ela teria que ser testemunha ocular das obras, da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. E como apoio disso, nós temos lá no Evangelho de João, capítulo 15 e versículo de número 27. Também ele teria que ser escolhido pelo próprio Jesus, pelo próprio Cristo. Como apoio também disso, nós temos 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1 e Gálatas 1 e 1. Deveriam acompanhar esse ministério para dar validade e autenticação, obras miraculosas e um ministério todo especial.
Os apóstolos também seriam os precursores, tanto da igreja cristã como do reino de Deus. E teriam os apóstolos um ofício tão especial, de tal modo que até mesmo no futuro eles teriam um serviço especial que nenhum dos outros poderia preencher. Nós tiramos isso, essa fonte está no comentário de Champlain. Porém, ao exposto aqui, eu tenho algumas refutações. Primeiro, o que os discípulos estavam fazendo aqui era tentando preencher o lugar de Judas Iscariotes, que havia traído o Senhor Jesus. E esses 12 representariam aí as 12 tribos de Israel. Então não estava em foco aqui as evidências de um ministério apostólico, e sim preencher os 12. Também, segundo ponto, que eu destaco aqui, há alguns nomes do Novo Testamento que são chamados de apóstolos também e não fazem parte desses 12. Veja o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1 e o versículo é o número 1 também. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Veja que estão se apresentando 3 aqui: Paulo, Silvano e Timóteo. No versículo 6 do 2º capítulo, eles dizem o seguinte: nem buscamos glória de homens, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Então, eles se apresentam os 3 como apóstolos. Seriam então 3 apóstolos? Vale lembrar que nenhum desses 3 aqui estariam entre os 12. Também o Barnabé, lá em Atos capítulo 13, versículo de número 2, o Espírito Santo separa a Saulo e a Barnabé. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, o Espírito Santo é Deus, assim como Jesus e Jeová, o Pai. Os 3 são um. E o Espírito Santo aqui separa Barnabé para a obra missionária, e Barnabé é chamado de apóstolo também. Filipenses capítulo de número 2 e versículo 25 e 26 também vai falar um nome que você talvez não conheça, mas está escrito assim: julguei contudo necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nas lutas, e vosso enviado. Essa palavra enviado no original é a mesma palavra apóstolo. Então eles estariam dizendo: e vosso apóstolo, para me socorrer nas minhas necessidades. Minha última refutação aqui, para a gente não ficar se detendo nesse assunto. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 2, está escrito assim: e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Poxa vida, se todos os cristãos sabiam que eram apenas 12 os apóstolos e que já estavam fechados, por que é que teria necessidade de ficar colocando à prova algumas pessoas que se diziam ser, se todo mundo já tinha uma certeza que não era? Então, vale a ideia para pensar. Eu já falei aqui que aquelas exigências que os apóstolos estavam fazendo eram para preencher a 12ª testemunha, tanto que eles colocaram lá alguém que tenha estado conosco desde o batismo de João, durante todo o ministério de Jesus, para que pudesse ser uma testemunha original, teria que presenciar esses fatos, né? Mas, não sendo por isso, algumas exigências que estão feitas ali no comentário de Champlain, ele preenche esses requisitos com algumas qualificações necessárias. Veja só, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8, vai falar que Paulo viu a Cristo ressuscitado. Em 1 Coríntios 9 e versículo 12, ele foi chamado pelo próprio Cristo. Cristo o chamou. Paulo também foi uma pedra fundamental na história da igreja, na base da igreja. Ele escreveu a metade do Novo Testamento. Paulo foi cheio do Espírito Santo, operou sinais e foi um dos maiores ministérios missionários da história da igreja.
ele plantou igrejas em vários lugares, inclusive essa cidade de Éfeso, foi Paulo quem plantou igreja lá. O Dr. Shedd diz que a palavra apóstolo indica o reconhecimento da autoridade de Paulo. Ela baseia-se numa palavra aramaica, shalia. Desculpa aí meu aramaico, que eu sou bem ruim de aramaico. Essa palavra não quer dizer apenas missionário, não apenas um enviado, não apenas um embaixador. Ela quer dizer um procurador. É alguém que substitui aquele que o enviou. Então, isso dá uma autoridade muito grande para o apóstolo Paulo. Observamos aqui também que ele disse Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Vontade de Deus não é vontade própria. Paulo não estava sendo apóstolo por vontade própria. Ele não é que ele quis ser, foi Deus que o chamou. Não foi por usurpação, ele não precisou derrubar ninguém, não precisou puxar o tapete de ninguém, não precisou subornar ou fazer coisa assim para poder chegar a esse título. Não foi Pedro que indicou, Tiago ou alguém próximo que apadrinhou e bancou esse ministério. Não, ele foi pela vontade de Deus. A igreja ela não nomeia apóstolos, não há como a igreja nomear pessoas, consagrar, separar apóstolos. Não tem, isso não é para a igreja. Nenhum homem pode se constituir, ele pode se intitular ou separar para si esse título de apóstolo. Ele não tem autoridade para isso, não há base nas escrituras. Hoje em dia eu acho que já está acontecendo, né? Não tem ninguém para ungir ele apóstolo, ele mesmo se intitula e vai embora. Alguém põe a mão na cabeça e transfere também. Apostolado não se transfere, não há como transferir esse ministério apostólico para uma pessoa. Não é algo transferível. Eu tenho a unção apostólica, receba a unção apostólica. Não, meu irmão, não é transferido. Apenas Cristo pode chamar seus apóstolos. Está escrito lá em Efésios capítulo 4, que nós vamos estar estudando mais para frente, e ele mesmo deu uns para apóstolos. Então é Cristo quem os chama, é Cristo quem os constitui. Outro ponto interessante aqui, que a sequência do versículo diz: aos santos que estão em Éfeso. Aos santos, que seriam esses santos? Santos aqui não são pessoas que morreram e foram canonizadas e agora são santos. Não. São pessoas vivas que foram separadas para Deus e por Deus para viver uma vida diferente, uma vida separada para o próprio Deus. A palavra argio, que é uma palavra grega, também não sou bom de grego, ela quer dizer separados. Exemplos do Antigo Testamento dessa palavra santo. O tabernáculo era santo. Você não podia fazer um casamento no tabernáculo, fazer uma festa de aniversário no tabernáculo, ir ao tabernáculo passear. Não, o tabernáculo era santo para Deus, não havia outro uso senão para Deus. Ele era apenas de Deus, separado para Deus. O templo posteriormente também era o templo de Deus, não havia como você usar para outro fim. O sábado era de Deus, os sacerdotes e levitas eram separados para Deus, e até mesmo o povo era separado para Deus. Santidade nesse sentido não é por mérito pessoal, não é aquilo que você vai fazendo, vai melhorando, vai ficando bonzinho, vai melhorando e por fim você se tornou um santo. Não, é alguém separado por Deus e chamado para viver nesta separação, dentro deste contexto de separação, de santidade a Deus. Isto é santo. O cristão, ele é chamado para viver uma vida santa para Deus. Ele é o alvo, é o que o cristão deve fazer, é procurar ser santo para Deus. Como a própria Escritura diz, sede santos porque eu sou santo, sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas como vai se obter essa santificação?
lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, vai falar que é através dos aspectos do fruto do Espírito Santo que o cristão vai chegando cada vez mais à santidade que Deus estabelece, né? Lá em Romanos capítulo 8, versículo 29 e Efésios 1 e 23, nos diz que nós vamos sendo transformados segundo a própria imagem de Cristo. E segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz que nos tornamos participantes da natureza divina. O Espírito Santo opera em nós esta obra de transformação. Não tem como ser santo se não for pela obra de Deus. Lá em Romanos 8, 29 diz: porque os dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 2 Pedro capítulo 1 e 4 diz: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Lá em 2 Coríntios 3 e 18 diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória da mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. No Antigo Testamento, o povo de Deus era uma raça escolhida, um povo santo. Temos várias referências aí. Parece que os escritores do Novo Testamento transferiram essa mesma ideia para a igreja. Afinal, nós somos o novo Israel. Então, cada crente é santo, separado para Deus. Como eu disse no começo da lição, é uma carta, ela precisa de ter remetente e destinatário. O remetente aqui nós já falamos que é o apóstolo Paulo, o escritor desta epístola. Seria então essa carta enviada para os Efésios? Ela foi realmente escrita aos Efésios? Na nova versão transformada diz: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Jesus Cristo. O que seria essa Éfeso? Na lição passada nós tivemos um estudo sobre a cidade de Éfeso, mas eu vou relembrar aqui que Éfeso era a capital da Ásia Menor, maior metrópole da Ásia. A população da Éfeso era maior que 250 mil pessoas, uma grande cidade para a sua época. Seria o que? Uma Londres, uma Nova York, uma São Paulo? O centro do culto a Diana ou Artemis, a Diana para os Efésios, Artemis para o resto do mundo. O templo de Diana ficava a 1.600 metros da cidade e era considerado um motivo de orgulho para os Efésios. Conhecido no mundo inteiro, vinham pessoas do mundo inteiro a adorar a Diana dos Efésios. E uma das 7 maravilhas do mundo antigo, 4 vezes maior que o Pânteon de Atenas, e levou 120 anos para ser construído. Cidade muito rica, com um comércio portuário muito forte. Tinha uma rota de comércio muito grande. Era a rota dos viajantes que iam e vinham de Roma, que era a capital do império. Então quem ia para a capital passava por Éfeso. Quem vinha da capital passava por Éfeso também. Vários templos dedicados ao culto ao imperador. Templo do imperador Adriano, Domiciano, Trajano. Havia um teatro com capacidade para 25 mil pessoas, um dos maiores dos dias antigos. Peças de teatro, gladiadores e reuniões públicas eram realizadas ali. Inclusive temos uma evidência bíblica em Atos capítulo 19, versículo 28 a 32, onde cita esse grande teatro em Éfeso. Uma biblioteca que era uma universidade dos tempos antigos, com centenas de livros. Fica localizada hoje na atual Turquia, província de Esmirna, ou Izmir para os turcos, né? E a 470 quilômetros de Istambul. Eu coloquei um mapa aqui para que você possa dar uma visualizada.
Esse aí é o versículo original, grego. Entendeu tudo, né, irmão? E essa aqui é a tradução do versículo, usando o Google Tradutor, né? Aí ficou Páfilos, apóstolo de Cristo, pelos santos de Deus, por substâncias em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. Alguém pode perguntar, mas essa carta, então, ela foi escrita aos Efésios? Então, por que alguém está colocando em dúvida o destinatário dessa carta? Pela seguinte razão: alguns manuscritos antigos não constam essas palavras em Éfeso. Com o passar do tempo, colocar em Éfeso entre colchetes. A ideia mais comum hoje em dia é que esta epístola fora originalmente escrita a todas as comunidades cristãs da Ásia Menor, a qual Éfeso era a capital. Então, como uma carta circular que andava por todas as comunidades, ela ficaria então aos santos e fiéis em Cristo Jesus, omitindo então as palavras em Éfeso. Para sustento aí das cartas circulares, lá em Colossenses capítulo 4, versículo 16, está escrito: e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E aqui veio de Laodiceia, lede a vós também. Então essa mesma epístola que estava sendo escrita aos Colossenses deveria ser lida lá na igreja de Laodiceia, e a igreja que foi enviada, a carta que foi enviada para Laodiceia, deveria ser lida em Colossos também, na igreja de Colossenses. Então as cartas circulares, elas circulavam entre várias igrejas. Então provável que essa epístola aos Efésios tenha andado por todas as igrejas, todos tenham lido, e hoje ela está então não só para Efésios, mas está sendo lida por todos os cristãos do mundo, não é verdade? Nós temos uma palavra aqui, fiéis. Esta palavra ela pode significar aqueles que se mostram fiéis a Cristo. Essa carta seria dirigida apenas àqueles que se mostram fiéis a Cristo Jesus. E também ela pode significar aqueles que simplesmente acreditam em Cristo. A expressão em Cristo Jesus nós vamos estar abordando com mais profundidade na próxima lição, onde nós vamos estar falando sobre as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós vamos estar abordando com mais profundidade. O segundo versículo que nós temos aqui está escrito assim: a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Na Nova Versão Transformada diz que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Eu só vou fazer aqui algumas observações para nós encerrarmos essa primeira lição. E aqui está dizendo: o Pai e Jesus lhes deem. Então, a graça e a paz, ela não pode vir de homem nenhum. Ela não vem de religião nenhum. Graça e paz emana do próprio Deus. Não tem como a pessoa ter a graça se não for de Deus. Não tem como a pessoa ter a paz se não for de Deus. A verdadeira paz, a verdadeira graça emana de Deus. Não é por aquilo que você faz ou aquilo que você deixa de fazer. Não é por alguém que transfere isso para você. Graça e paz emana de Deus. Diz o Pai e o Senhor Jesus lhes deem graça e paz. A graça, ela é a causa da salvação. Sem a graça não há salvação. Você pode ser bonzinho, legalzinho, sorridente, pode frequentar a igreja, fazer boas obras, mas sem a graça você não é salvo. E a paz é o resultado dessa graça, resultado da salvação. Se você é salvo, você tem que ter paz. O próprio Jesus lhe deu paz. Você não compra, você não adquire. Jesus disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Então paz é algo dado, doado, entregue pelo próprio Deus. A graça é a causa da salvação. A paz é o resultado dela. A partir do momento que você está salvo em Cristo Jesus,
a paz impera dentro de você. E a paz, como já foi cantado, né? A paz não é um intervalo entre duas guerras. A verdadeira paz é um fluir de Deus em nosso ser. É a segurança da reconciliação. É a segurança da reconciliação pelo sangue de Cristo. A palavra grega eirene, que se traduz paz, ela quer dizer que não é uma ausência de tribulações, dificuldades ou aflições, mas é uma felicidade interior que, mesmo diante de tais situações, ela independe, mesmo em meio às tribulações, às dificuldades, às aflições, a verdadeira paz, ela é independente disso, ela continua viva, ela é indiferente, independente de circunstâncias externas. Então fica aí para a sua meditação, né? Essa lição que tratou do primeiro versículo e segundo versículo. Terça-feira que vem nós vamos estar falando sobre o terceiro versículo, que diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que Deus abençoe tua vida. Se você ainda não é inscrito nesse canal ainda, irmão, vai aí, se inscreve, ajuda, compartilha esse vídeo para que mais alguém assista, convide pessoas para assistir. Próxima terça-feira, se Deus quiser, vamos ter aí participações especiais, onde vamos estar falando sobre as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida.